Uma vez eu ouvi de um professor meu que os americanos podem vender qualquer coisa para qualquer um. E eu, no alto da minha arrogância pré-universitária, achei essa frase pra lá de pretensiosa. Como se esse professor nutrisse uma certa quedinha pelo tio Sam. Hoje, já um pouco mais malhado pela arte da vida, eu posso dizer: o meu professor estava certo. O meu coração brasa ainda se remói em afirmar isso, mas contra os fatos não há argumentos. Os nossos amigos norte-americanos dominam a arte da publicidade há bastante tempo. E o principal é que eles usam isso sem pudor. E novamente, essa não é uma questão de concordar ou discordar, é um fato. Veja o quão capilar é um produto como o iPhone, por exemplo. Agora pensa nos principais concorrentes do iPhone. Pensou? Agora me acompanha nesse raciocínio. Qualquer que tenha sido o concorrente que você imaginou do iPhone, você concorda comigo que eles só existem porque o iPhone existiu antes? Dói aceitar, eu sei, eu também sofro. Sofro muito para citar inclusive o acontecido de hoje. E de quebra confirmar os dois pontos que eu citei antes. Um, que o meu professor estava certo, e dois, que os americanos são realmente os maiores influencers do mundo. Fala galera, sejam muito bem-vindos. O acontecido de hoje é sobre o intervalo do Super Bowl, a final do futebol americano. O que é o Super Bowl? Antes de irmos diretamente para o Super Bowl, é preciso contextualizar muita gente, que nem eu, que não é muito familiarizado com o futebol americano. Então vamos lá! O Super Bowl é a final do principal campeonato de futebol americano da América do Norte. E apesar de todo esse meu sarcasmo, essa final é realmente gigante e de tão grande se tornou mundial. Funciona mais ou menos assim, ó. Esse campeonato é disputado em duas conferências de 16 times. Essas duas conferências nacionais são divididas em 4 divisões, cada uma com 4 times. Toda essa galera, por sua vez, pertence à NFL, National Football League. É importante de cara a gente já situar isso daqui. A NFL não funciona como a CBF, que regulamenta o futebol aqui no Brasil. Isso porque a NFL é uma associação comercial. E isso faz toda a diferença. Mas a gente vai chegar lá. Já que a NFL é uma associação comercial, cada time é uma empresa, que por lá eles chamam de franquia. E as duas conferências que eu citei lá no começo são a American Football Conference e a National Football Conference. O formato desse campeonato é muito doido e funciona mais ou menos assim, ó. São 4 semanas de pré-temporada, depois 18 semanas de temporada regular. E aí depois entram os playoffs, que são as fases eliminatórias. E por fim, o mais esperado de todos os jogos, o Super Bowl, que é a grande final. O show do intervalo do Super Bowl. Bom, vocês já devem imaginar que a divisão dessas duas conferências, todos esses times e o campeonato disputado durante o ano todo mexe com o país inteiro, certo? Certo. Então, lembra que lá na cabeça do vídeo eu falei que os nossos amigos Yankees são muito bons em vender? Pois é, aqui no Super Bowl também não foi diferente. O pensamento aqui foi bem pragmático. Ora, se deu certo aqui para nós, americanos do Norte, por que não levamos essa maravilha para o mundo todo? E assim foi feito. E aí, como quem não quer nada, um punhado de americanos muito sagazes começou a desenvolver a aplicação de uma estratégia muito eficaz para esse tipo de distribuição. Ela se chama marketing. E esse sim é um assunto que eu sou apaixonado. Marketing é a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer necessidades e ou desejos de um mercado consumidor. E assim aconteceu. Novamente, aqui o pensamento foi muito simples, porém muito eficaz. Se liga nessa estratégia e me diz se não foi genial. Eles pensaram: ora, quais são os 2 produtos norte-americanos com a maior aceitação mundo afora? A resposta foi simples: música e cinema. A outra pergunta foi: como é que a gente consegue colocar esses 2 produtos que já são mundialmente aceitos dentro do Super Bowl? E a resposta foi:
no intervalo. Acho que agora vocês já conseguem ver onde essa história vai chegar, né? Os Miseráveis são um gênio. A estratégia do loop da familiaridade. Bom, como eu mostrei para vocês lá em cima, o lado esportivo da NFL já estava bem definido e disseminado internamente nos Estados Unidos. A segunda parte dessa estratégia consistia em distribuir este excelente produto de marketing mundo afora. E como é que eles fizeram isso? Nesse momento, o intervalo do Super Bowl começou a tomar proporções que antes não tinha. Para vocês terem uma ideia, até o finalzinho da década de 80, o intervalo do Super Bowl ele era marcado por apresentações daquelas bandas marciais universitárias. Aqui no Brasil a gente chama isso de fanfarra. Sim, eles lá levam isso muito a sério, era coreografado e muita gente tocava na mesma banda. Mas mesmo assim, você não consegue levar isso para o mundo todo. E foi aí que as coisas começaram a mudar. No comecinho dos anos 90, os produtores do Super Bowl entenderam que o intervalo poderia ser utilizado de forma comercial com muito mais abrangência, e apelo principalmente. A ideia era criar um intervalo entre os dois tempos do jogo, mas que não fosse um simples intervalo de jogo, fosse algo espetacular, mágico. Os produtores do evento começaram a investir pesado e trazer artistas que estavam em alta no mundo para participar desse intervalo. A ideia é que essas celebridades não fizessem somente uma aparição ou dessem aquele famoso tchauzinho para a galera. Não. A ideia era criar um pocket show, mas que fosse memorável a cada ano. É como se você estivesse vendo a apresentação daquele artista, mas na verdade estivesse dentro de um filme. Saca só a lista de artistas que começou essa virada do intervalo do Super Bowl. Em 1991, New Kids on the Block. Em 1992, Gloria Estefan. Em 93, Michael Jackson. Em 95, a Disney patrocinou o intervalo do Super Bowl e levou ninguém mais, ninguém menos do que o Indiana fucking Jones para participar do intervalo. Bom, daí pra frente vocês já podem imaginar que a coisa foi só crescendo. Agora voltando para o marketing, novamente, a ideia é genial. Existe uma técnica no mundo da música que foi aplicada no intervalo do Super Bowl, e é bem fácil da gente entender o porquê. Dá uma olhada. A ideia era levar o produto da NFL para o mundo inteiro. E para você atrair o mundo inteiro para esse evento, você não pode conversar somente com quem gosta de futebol americano. Bom, eles já têm o jogo, eles já têm os artistas, eles já têm o produto que é o intervalo do Super Bowl. Faltava agora uma estratégia para implementar e entregar isso para todo mundo. E é aí que começa o loop da familiaridade. No mundo da música, essa estratégia é utilizada da seguinte forma. Você tem duas músicas que já estão consagradas, ou seja, o público já está familiarizado e você faz pesquisas para perceber que as pessoas aceitam e gostam daquelas duas músicas. Aí, entre a execução dessas duas músicas que já são aceitas, você insere aquela que você quer que seja o próximo hit. É a estratégia sanduíche. O que é que isso vai causar na sua cabeça? Quando você escuta uma música que você já gosta, e depois uma novidade, e depois outra música que você já gosta, na sua cabeça foi criado um hábito de prazer. Ou seja, você recebeu um estímulo bom, conheceu algo novo e depois recebeu outro estímulo bom. É óbvio que isso tudo é de forma generalista, você não acerta todo mundo igualmente. Mas como essa entrega é em massa, as chances disso acontecerem e serem positivos os resultados aumentam. Voltando para o mundo do Super Bowl. O que eles fizeram? Praticamente a mesma coisa. Você vendia que o intervalo ia ser incrível e soltava drops ali de quais seriam os artistas que participariam daquele intervalo. E aí o jogo começava e acontecia. No intervalo você entregava aquele show espetacular, antológico e histórico. E depois o jogo continuava. Naturalmente, até quem não gostava de futebol americano continuava comentando sobre o evento, porque aquele intervalo foi realmente marcante. Pouco importa o resultado do jogo. Sobre o jogo em si, você já tem entusiastas o suficiente para ficar falando, mas de um espetáculo do intervalo não. E é aí que o jogo de fato virou. Genial, né?
Tá, mas e o resto do mundo com isso? Ora, tem Super Bowl todo ano, então tem intervalo todo ano. Uns melhores, outros piores, e isso é questão de gosto. Porém, a gente sabe que festa boa é festa com barraco. E adivinha, teve barraco. Em 2004, estavam escalados para o intervalo do Super Bowl os seguintes artistas: Janet Jackson, Puff Daddy, Nelly, Kid Rock e Justin Timberlake. Era tipo o Dream Team do pop e do hip hop na época. Eles só não contavam com um detalhe: mamilos. Durante uma coreografia executada entre a Justin e a Janet Jackson, aparentemente, uma parte do figurino da Janet teria ficado presa na roupa do Justin, que acabou puxando e despindo o seio da cantora. Meus amigos, dali pra frente a coisa tomou proporções inimagináveis. O negócio foi tão grande, em função desse acontecido, que tem muita gente, que nem eu, que acredita que isso foi pensado. Foi muito certinho para ter acontecido sem querer. Fato é, falaram dessa final e do seio da Janet Jackson durante muito tempo. Isso potencializou o show do intervalo do Super Bowl de uma forma que nem os produtores estavam esperando. Ou tava. Foi tão avassalador, mas tão avassalador, que existe uma lenda que o próprio YouTube foi criado em função desse intervalo do Super Bowl. Por essa vocês não esperavam. A lenda consiste no fato de que um estudante que teria perdido a final do Super Bowl naquela noite estava maluco para ver o que estava todo mundo falando, porque ele não tinha conseguido assistir. E foi aí que ele teve a brilhante ideia: poxa, seria muito legal se tivesse um site onde todo mundo pudesse postar o seu próprio vídeo. Com certeza alguém teria gravado o Super Bowl de ontem e eu ia ter visto o peitinho da Janet Jackson. E aí o resto é história. Será? É isso aí, pessoal. Esse foi o acontecido de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E é óbvio que eu quero saber de vocês. Qual foi o intervalo do Super Bowl mais marcante? E qual foi o pior? Eu vou adorar conversar com vocês sobre isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.